No episódio de hoje passaremos pelo preço do Bitcoin, algumas faixas importantes que a gente tem que estar atento, tweets de dados on-chain, tweets sobre investidores, vamos falar de grandes players, mercado de NFT, DEXs, até stablecoins, tudo isso em um só episódio e eu te encontro logo após a vinheta, é rapidinho. Bom, família Liga, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Liga Cripto. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Mário, muito prazer. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, ative o sininho, porque assim você ajuda a gente a espalhar essa mensagem pelo YouTube e também fica por dentro de todas as novidades, todas as notícias importantes que a gente traz aqui diariamente sobre o mercado cripto. Indo diretamente para o gráfico do Bitcoin aqui no tempo diário, a gente pode ver que nesse instante o suporte de 30, 29 mil dólares ainda tem funcionado e esse suporte é logo abaixo de faixas de preço que a gente teve muita atuação, muito volume, muita troca e que a gente passou parte de 2022 dentro dessas faixas. Então, nesse instante, por mais que esse suporte na faixa dos 30, 29 mil dólares tenha sido respeitado, caso a gente rompa aqui para baixo, caso o preço do Bitcoin não consiga se suportar na casa dos 30 mil dólares, a gente não tem muitas atuações, muitas trocas, faixas de preço aqui que a gente trabalhou com muita atuação. Então, eu teria como um fundo possível a faixa aqui dos 23.824 mil dólares como um outro possível ponto de suporte, caso a gente continue a tendência de queda. E a gente tem que ressaltar que todos os pilares aqui da Ichimoku no diário permanecem bearish. Quando a gente entra aqui no tweet do Plan-C, a gente vê a confluência dessa faixa de preço de 24, 23.800 com uma faixa que ele chama de risco zero, ou possivelmente seria a melhor compra ali do seu curto prazo. E o risco 1 é a faixa que a gente se encontra agora, que seria um fair value por volta de 29.300, 30 mil dólares. E por que risco 1? Porque a gente ainda tem um risco considerável de ir a níveis mais abaixo de preço. E onde a gente gostaria de chegar, caso a gente vislumbre uma alteração de humor no mercado, é aqui próximo de 34, 35 mil dólares. E quando a gente entra aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente pode perceber que, por enquanto, o caminho que a gente está traçando aqui é de uma recuperação, de uma subida. Temos essa linha de tendência ascendente e estamos fazendo também fundos superiores, fundos ascendentes, toda vez que a gente toca mais uma vez nessa linha de tendência como suporte. Outro ponto positivo é que a gente está tendo um relativo suporte sendo respeitado nesse instante aqui no nosso RSI de 4 horas e a gente está tendo também a aproximação das duas médias móveis da Ichimoku, da linha de média móvel base e linha de média móvel rápida, o que favorece um possível cruzamento TK, que seria um cruzamento dessas médias com a linha de média móvel rápida passando acima da linha de média móvel base e poderia indicar também uma valorização de preço aqui no curto prazo, sendo que o nosso verdadeiro desafio, caso o mercado continue a valorização, é por volta aqui de 33.800, 34 mil dólares, na minha opinião. Falando de um dado on-chain positivo, já são 2,44 milhões de bitcoins que não se movem há mais de 10 anos. E possivelmente eles não se movem porque essas carteiras estão perdidas. Na verdade, a chave de acesso para essas carteiras. E ele coloca aqui o pensamento de que isso alimenta a nossa mente quando a gente pensa sobre um possível supply ativo circulante. E quando ele fala isso, ele faz menção ao fato do Bitcoin ser um ativo deflacionário com uma quantidade limite de 21 milhões de tokens, sendo que desses 21 milhões, 2,44 milhões devem estar perdidos e isso faz com que o ativo só se torne mais escasso. Outro ponto relativamente positivo, porque eu não gosto de ver ninguém perdendo dinheiro, é que os endereços ociosos do Bitcoin se tornaram mais ativos na semana passada, especialmente o que foi uma grande queda de capitulação na
última quinta e sexta-feira. Geralmente, quando os picos de consumo de idade surgem durante as quedas de preço, isso está relacionado a mãos fracas saindo de posições. Então, é uma notícia relativamente positiva, porque quando a gente vê as pessoas deixando o mercado, são pessoas que ainda não entendem com totalidade o valor desse criptoativo, o que está em jogo aqui com o Bitcoin, e quem agradece são as mãos fortes e principalmente os investidores, as grandes instituições que, como diz aqui a notícia do News BTC, investidores institucionais inundam mais de 300 milhões no fundo de Bitcoin. E o chefe de pesquisa da CoinShare, James Butterfield, expressou o espanto com o volume sem precedentes de investimentos otimistas em fundos de Bitcoin, apesar do aumento da volatilidade do mercado. É o total semanal mais alto desde outubro de 2021 e o 19º mais alto desde que os registros começaram em 2015. A gente consegue, por esse gráfico, ver o quão representativo foi essa barra de inflow que a gente teve de capital institucional entrando nos fundos de Bitcoin, investindo mal ou bem, direta ou indiretamente em Bitcoin. Em relação ao mercado de NFTs, eu já tinha feito um alerta que a gente poderia estar vendo uma redução, uma retração desse mercado, e não seria nenhum espanto, porque o sangue está nas ruas. Então, no candle mensal, a gente não consegue ter essa percepção tão abrupta de queda de volume, mas quando a gente vê aqui, desde esse candle no dia 1º de maio, a gente só foi fazendo barras mais baixas, com exceção aqui do dia 10, mas a gente tem claramente uma tendência de queda de volume, uma tendência na diminuição nas trocas no mercado de NFT. E isso, obviamente, impactará os preços, já está impactando na verdade. Como exemplo, a gente pode pegar aqui a maior e mais hypada coleção do mercado de NFT, que o seu floor price hoje já está em 99,98 Ethereum, abaixo de 100 Ethereum, e desde o início do dia 1º de maio, que a gente pode ver aqui que o average price era 159 Ethereum para um Bored Ape. 17 dias depois, esse average price já está em 102 Ethereum. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.